Crianças acorrentadas debaixo da terra, idosos marcados a golpes e uma fazenda que brilhava como ouro por fora. Uma única decisão levou Lampião e seus homens a transformar uma fazenda num real julgamento que ninguém teve coragem de fazer, diante de um sertão cansado de injustiças. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A madrugada ainda carregava o cheiro de cinza quando o silêncio da fazenda, enfim, revelou o tamanho da destruição. O chão estava tomado por correntes abertas, pedaços de cordas queimadas e marcas profundas de sangue seco que se misturavam à terra batida. As paredes do casarão exibiam buracos de bala e as janelas pendiam tortas, como se a própria madeira tivesse desistido de continuar em pé. O engenho, que antes servia de prisão, ardia em brasas silenciosas, iluminando o terreiro com um brilho avermelhado que lembrava o fim de um julgamento cruel. 2 jagunços agonizavam perto do curral, tentando respirar enquanto o fogo consumia as últimas tábuas do galpão. Um deles ainda segurava o cabo do chicote que usava para castigar crianças, agora inútil, encharcado de suor e fuligem. No centro daquela paisagem de dor e justiça, Zé Baiano permanecia parado, com o facão inclinado para baixo, a mão tremendo de cansaço e a camisa grudada no peito, pesada de sangue alheio. O rosto duro deixava claro que nada do que acontecera ali tinha sido por impulso. Cada golpe tinha motivo. Cada passo tinha nome. Atrás dele, Corisco respirava com dificuldade, o cabelo loiro coberto de poeira, a espingarda ainda quente. Seus olhos varriam o terreiro como se procurassem algum sinal de vida entre as sombras. Os dois trocavam um olhar silencioso, denso, carregado de algo que ia além da vitória. Aquilo não era triunfo, aquilo era resposta. O sol começava a nascer por trás dos pés de Mandacaru, revelando detalhes que a escuridão escondia. Na porta do galpão havia brinquedos partidos, tecidos de roupas infantis rasgados e marcas fundas nas paredes, onde crianças haviam sido presas como gado. Próximo ao engenho, 2 camas improvisadas com palha mostravam grafias tremidas de mãos pequenas que tentaram pedir ajuda antes de desaparecer. Mais adiante, no alpendre, manchas escuras no chão denunciavam noites de castigo contra idosos, que mal conseguiam se manter de pé. A fazenda inteira parecia pedir desculpas pelo que permitiu acontecer ali durante tantos anos. O silêncio só foi quebrado quando passos firmes surgiram de trás das árvores. Lampião veio caminhando devagar, com a cartucheira cruzada no peito e o chapéu inclinado cobrindo parte do rosto. Ele parou ao lado de Zé Baiano sem dizer palavra. Observou tudo com atenção, como quem estuda os rastros deixados por um animal ferido. Seus olhos acompanharam o caminho que levava ao porão subterrâneo que havia sido aberto horas antes, onde dezenas de vítimas foram retiradas quase sem força para chorar. Depois, olhou para os corpos dos jagunços espalhados e para o engenho destruído, como se estivesse revisando uma sentença já escrita no vento. Sem levantar a voz, Lampião perguntou onde estava o último jagunço que fugiu para o mato. Zé Baiano respondeu que não importava, porque ele não chegaria longe carregando a consciência do que viu. Lampião assentiu devagar, respirando fundo, sentindo o cheiro denso da noite que agora era manhã. A tensão que ainda pairava no ar parecia presa na garganta de todos. Corisco ajeitou a arma no ombro e caminhou até a beira do terreiro, observando a estrada que levava ao sertão aberto, como se esperasse que mais alguém tivesse coragem de aparecer depois do que aconteceu. A cena inteira parecia congelada no tempo,
e era impossível olhar para aquilo sem se perguntar como dois homens do cangaço, acompanhados de Lampião desde as primeiras horas da noite, tinham conseguido virar o inferno contra os próprios demônios da fazenda. O que ninguém sabia, naquele instante de silêncio carregado, era que tudo aquilo começara com um pedido de socorro tão simples quanto a coragem de quem ousou enfrentar a injustiça. E a história que explicava cada pedaço daquela destruição estava prestes a ser contada. Dias antes daquela madrugada de cinzas, o bando de Lampião descansava em um esconderijo cercado de xique-xiques e pedras altas, protegido pela caatinga e pelo silêncio seco do sertão. O sol se recolhia atrás dos morros quando uma figura frágil surgiu no horizonte, caminhando com passos curtos, apoiada em um cajado torto. Era uma velha de olhar abatido, véu rasgado e pés descalços, trazendo no corpo marcas recentes de castigo. Os cangaceiros se entreolharam desconfiados, mas ela não hesitou. Continuou andando até se aproximar o bastante para que todos vissem o medo preso nos olhos dela. Parou diante de Lampião, respirou fundo e deixou que a voz saísse trêmula, cheia de urgência. Contou que vinha da fazenda do Coronel Aurélio, lugar conhecido por muitos, mas entendido por poucos. Disse que ali, há anos, crianças eram forçadas a trabalhar no engenho desde antes do sol nascer, carregando sacos maiores que seus próprios corpos. Revelou que homens idosos eram amarrados a troncos para moer cana durante horas sem descanso e que mulheres apanhavam por qualquer descuido, vivendo como escravas dentro da propriedade. A velha tremia ao falar, como se cada palavra ainda trouxesse dor. Mas foi quando ela mencionou o desaparecimento de seu neto de 9 anos que o silêncio caiu pesado sobre o acampamento. Ela contou que o menino fora levado para o porão da casa grande e nunca mais saiu de lá. Lampião continuou parado, atento, com o rosto sério e olhar firme. Zé Baiano estreitou os olhos, absorvendo cada detalhe. Corisco cerrava o maxilar como se lutasse para não interromper a velha. Nenhum dos dois fazia perguntas. Apenas ouviam. A mulher explicou que muitos já tinham tentado fugir da fazenda, mas eram capturados e castigados até a morte. Disse que o Coronel Aurélio agia com total impunidade, sustentado por jagunços que não temiam lei nem Deus. Finalizou dizendo que só procurou o bando porque já não tinha mais a quem pedir socorro. Com a voz falhando, afirmou que preferia morrer ali mesmo a voltar para aquele inferno. Lampião pediu que ela se sentasse e bebesse um pouco de água. Depois se afastou com Zé Baiano e Corisco, caminhando para trás de uma pedra grande para falar em particular. Conversaram em voz baixa. Alguns no bando temiam que fosse armadilha, mas a descrição da velha era rica demais em detalhes, marcada por lembranças que não haveria como inventar. Zé Baiano comentou que já ouvira rumores sobre aquela fazenda, histórias de gente sumindo e de um coronel que não respondia por seus atos. Corisco disse que aquilo não era apenas crueldade, era doença. Lampião permaneceu sério, observando o sertão escurecer. Depois ergueu o rosto e pronunciou uma frase que selou o destino de todos. Se o cabra bate em criança, ele bate na minha gente também. Sem demora, mandou que acendessem apenas uma fogueira pequena para não chamar a atenção do exército ou dos volantes. Pediu que alguns homens preparassem mantimentos, outros verificassem as armas. A velha adormeceu sob uma lona improvisada, aliviada por ter sido ouvida. A noite avançou carregada de vento quente e de um sentimento que nenhum dos cangaceiros ousava confessar em voz alta. Porque todos sabiam que quando Lampião tomava uma decisão daquela maneira silenciosa, alguma coisa grande e perigosa estava prestes a acontecer. E naquela mesma noite, enquanto o fogo diminuía e o bando se organizava, todos perceberam que aquela história não era apenas sobre ajudar uma desconhecida. Era sobre um acerto que o sertão inteiro parecia esperar há muito tempo. Na manhã seguinte,
Antes mesmo que o sol tocasse a areia quente, Lampião enviou 3 homens de confiança para reconhecer a área da fazenda. Os cangaceiros seguiram por veredas estreitas, evitando estradas principais para não levantar suspeitas. Voltaram horas depois, trazendo relatos que deixaram o acampamento em silêncio pesado. Disseram que viram crianças carregando baldes de água maiores que elas, tropeçando pelo terreiro, enquanto jagunços vigiavam com espingardas apoiadas no ombro. Contaram que, por trás do engenho, havia 2 homens idosos, amarrados pelo punho a um tronco, forçados a girar a moenda, como se fossem animais de carga. Mencionaram também que, de dentro da casa grande, ouvia-se o som abafado de choro, interrompido por gritos que vinham de alguém dando ordens. Zé Baiano ouviu tudo com o senho fechado, apertando o facão com força. Corisco respirava fundo, tentando segurar a indignação que crescia dentro do peito. Os 3 reconhecedores afirmaram que o coronel Aurélio não apenas comandava o lugar, ele desfrutava da crueldade. Era visto caminhando entre os trabalhadores com uma vara longa, batendo sem motivo, reclamando alto quando achava que alguém produzia menos do que deveria. E havia mais. Rumores de desaparecidos, valas cobertas atrás do galpão e gente que chegava para trabalhar e nunca mais era vista. Tudo aquilo tornava a fazenda um ponto de dor no mapa do sertão. Lampião continuou ouvindo em silêncio, mas era possível notar a tensão crescendo nos ombros dele. A injustiça sempre o inflamava, mas certas histórias mexiam com um lado mais profundo. Quando o último dos enviados terminou o relato, Lampião mandou que todos se aproximassem. O bando formou um círculo, com a velha sentada ao fundo, observando com olhos marejados. Lampião explicou calmamente que a história era pior do que imaginavam. Não se tratava apenas de uma denúncia simples. Aquilo era um pedido coletivo de socorro, mesmo vindo de quem não conseguia mais falar. Precisava ser encarado de frente. Começou então a traçar o plano. Disse que atacariam quando o sol estivesse descendo, no momento em que os jagunços relaxavam a vigília para jantar. Explicou que se dividiriam em 3 frentes. Ele tomaria a direção da frente da Casa Grande. Corisco avançaria pelo lado do engenho. Zé Baiano entraria pelos fundos, onde ficavam as senzalas improvisadas. O objetivo era libertar quem estivesse preso, neutralizar os jagunços e capturar o coronel. Nenhum cangaceiro deveria atirar primeiro se houvesse inocentes por perto. Lampião repetiu 2 vezes: criança não se toca, velho não se mira, mulher não se fere. Uma brecha, porém, deixava todos inquietos. Os reconhecedores admitiram que não conseguiram contar quantos jagunços existiam nos fundos da fazenda. Viram alguns circulando perto das cocheiras, outros escondidos atrás das cercas. Era impossível saber se havia mais homens dentro dos barracões ou espalhados pelo mato. Essa incerteza deixava o plano mais arriscado. Zé Baiano comentou que, se fosse fácil, a velha já teria recebido ajuda de outro lugar. Era exatamente a dificuldade que confirmava a gravidade da situação. Quando o sol começou a subir firme, iluminando a caatinga com uma claridade dura, o bando se preparou em silêncio absoluto. Ajustaram cartucheiras, afiaram lâminas, organizaram munição. A velha observava com um misto de medo e esperança. E enquanto os cangaceiros se moviam, todos entenderam que a noite que viria não seria apenas mais uma luta. Seria um confronto que marcaria o sertão como cicatriz. E nada seria como antes, quando a poeira daquela fazenda finalmente baixasse. Quando o dia começou a descer, tingindo o sertão com aquela luz alaranjada que anuncia a chegada da noite, Lampião deu o sinal para que o bando se movimentasse. O calor ainda tremia no ar, mas a caatinga parecia guardar a respiração diante do que estava prestes a acontecer. O grupo se dividiu conforme combinado. Corisco seguiu pela trilha estreita que levava ao engenho, sempre atento aos estalos secos dos galhos sob seus pés. Zé Baiano, ágil e silencioso, tomou o caminho dos fundos, por onde escravos e trabalhadores eram forçados a passar.
Lampião avançou pela frente, mantendo uma postura firme, com os olhos atentos às sombras que se formavam ao redor da casa grande. A aproximação exigia cuidado absoluto. O terreno era cheio de cactos, pedras e áreas descobertas. Qualquer movimento brusco poderia denunciar a presença dos cangaceiros. Ao longe, era possível ouvir o barulho da moenda ainda funcionando, empurrada por homens exaustos que tentavam acompanhar o ritmo imposto pelos jagunços. Um som metálico, repetitivo, que parecia bater no peito de cada cangaceiro como um aviso silencioso de sofrimento. Lampião deu um breve sinal com a cabeça, orientando que todos se abaixassem. 2 homens surgiram no terreiro carregando baldes d'água e molhando o chão de propósito, talvez para que o pó não subisse e denunciasse alguma movimentação. Mais adiante, Zé Baiano viu uma menina carregando feixes de lenha maiores do que ela. Seus passos eram curtos, preguiçosos de cansaço. Ela mal conseguia erguer a cabeça. Um jagunço a empurrou com o cano da espingarda quando ela tropeçou na porta do galpão. Zé Baiano sentiu o sangue ferver. Apertou o cabo do facão como se quisesse quebrá-lo, mas respirou fundo e se afastou alguns passos para não agir antes da hora. Sabia que, se errasse o momento, colocaria todos em risco, principalmente as crianças. Logo depois, 2 cães começaram a farejar algo perto da cerca lateral. Corisco paralisou. Os animais ergueram o focinho, inquietos, mas um dos jagunços os chamou, jogando restos de comida no chão. A tensão diminuiu por alguns instantes. O grupo continuou avançando, passo a passo, protegidos pela escuridão que começava a se espalhar pela fazenda. A estratégia exigia calma, precisão e sincronia. E todos sabiam que um único ruído errado poderia transformar aquela operação em um desastre. O engenho acendeu uma tocha repentina e a luz cortou o breu. A chama iluminou parte do barracão e revelou 2 jagunços conversando próximos ao curral. Eles olhavam para os lados desconfiados, como se algo os incomodasse no ar. Corisco se moveu lentamente, encostando-se na parede de barro do engenho, esperando que os homens mudassem de posição. Lampião observava tudo de longe, anotando os padrões de movimento, calculando cada trajeto dos guardas. Zé Baiano se escondia entre galhos secos, pronto para agir no instante certo. O silêncio, apesar de frágil, permanecia firme. Os cangaceiros sabiam que estavam em território inimigo, cercados por homens armados e por uma estrutura de dor que havia sido construída ao longo de anos. Quando a última linha do sol desapareceu atrás dos morros, trazendo consigo a escuridão completa, Lampião levantou o braço em um gesto claro. Era a hora. O sertão inteiro parecia prender o fôlego enquanto o ataque começava a tomar forma. O ataque começou no exato instante em que a noite se fechou sobre a fazenda. Corisco foi o primeiro a se mover. Aproximou-se pela lateral do engenho, onde 2 jagunços conversavam distraídos. Com um gesto rápido e preciso, derrubou o primeiro com a coronha da espingarda e, antes que o segundo pudesse abrir a boca, recebeu um golpe certeiro que o fez desabar sobre a terra dura. O corpo caiu sem barulho. Corisco arrastou ambos para trás de um monte de sacos de bagaço de cana, garantindo que ninguém os encontraria tão cedo. Enquanto isso, Zé Baiano já estava dentro do paiol. O ambiente cheirava a mofo e suor velho. Ele encontrava cordas grossas penduradas, ainda marcadas por nós recentes. Seu primeiro movimento foi cortar as amarras que prendiam 3 trabalhadores encurvados no canto, tão fracos que mal conseguiam erguer a cabeça. Com sinais rápidos, pediu que se calassem e ficassem agachados até o momento certo. Depois pegou 2 espingardas guardadas em um canto, arma que certamente seria útil nos minutos seguintes. Foi então que o primeiro grito ecoou. Um jagunço que rondava o curral percebeu algo estranho e levantou a arma mirando na direção do engenho.
Antes que pudesse atirar, Corisco o derrubou com um disparo certeiro que fez o estampido se espalhar pelo terreiro como um trovão. Bastou isso para que a fazenda despertasse. Portas bateram, passos apressados surgiram, lampiões foram acesos às pressas, criando manchas de luz tremida por todo o canto. Os jagunços, agora alertas, começaram a atirar em direção às sombras. Zé Baiano saiu do paiol com o facão numa mão e a espingarda na outra, avançando pelos fundos, enquanto tiros cruzavam por cima de sua cabeça. Ele se jogou ao chão, rolou para o lado e atingiu um jagunço que tentava se aproximar das senzalas. O homem caiu de joelhos antes de tombar de vez. Gritos começaram a se espalhar, mas junto deles surgiram outros sons. O barulho metálico de cadeados sendo quebrados, de portas sendo chutadas e de correntes se rompendo. Trabalhadores que viviam há anos encarcerados eram libertados no meio da confusão. Na frente da Casa Grande, Lampião avançou como um raio, usando a escuridão e o terreno a seu favor. Ele gritava ordens secas para orientar o bando, mantendo o controle da situação, mesmo com a troca intensa de tiros iluminando a noite. Os jagunços respondiam com violência, correndo para tentar proteger a entrada principal. Mas cada movimento deles era calculado e previsto por Lampião, que ajustava sua posição conforme via oportunidades de avanço. A Casa Grande começou a ferver de movimento. Gente corria pelos corredores, alguns tentando proteger o coronel, outros apenas buscando abrigo. A tensão aumentou quando o próprio coronel Aurélio apareceu na varanda, gritando para que trouxessem as crianças acorrentadas do porão. Era evidente sua intenção: usá-las como escudo humano para conter os cangaceiros. Ao ver isso, Zé Baiano parou por um segundo, sentindo a respiração travar. Corisco viu o mesmo e trocou um olhar rápido com ele. O gesto do coronel era covarde demais até para os padrões do sertão. Os tiros continuaram ecoando e os jagunços passaram a recuar para perto da Casa Grande, criando uma linha de defesa ao redor das crianças. A confusão se transformou em um campo minado emocional, onde qualquer movimento errado poderia custar vidas inocentes. Lampião ergueu o braço, sinalizando para cessarem o avanço brusco. Aquela batalha estava prestes a mudar de rumo, e todos perceberam isso no mesmo instante. O terreiro mergulhou num silêncio estranho quando as crianças apareceram na varanda, acorrentadas pelos pulsos, empurradas pelos jagunços que tremiam mais de medo do que de coragem. O coronel Aurélio ficou atrás delas, segurando a espingarda com uma mão e a vara de castigo com a outra, usando aqueles pequenos corpos como muralha contra qualquer aproximação. A chama dos lampiões tremia ao redor, iluminando os rostos assustados, sujos de terra e lágrima. Era uma cena que feria qualquer homem com sangue nas veias. Zé Baiano sentiu o estômago revirar. A faca em sua cintura pesou como nunca. Corisco permaneceu parado, respirando devagar, o olhar fixo nas correntes que prendiam os braços das crianças. Lampião, que estava um pouco à frente dos dois, levantou a mão devagar e pediu silêncio com um gesto firme. Ele encarou o coronel por alguns segundos longos, como se estivesse avaliando cada detalhe daquele cenário podre. Nenhum tiro foi disparado. Nenhum passo foi dado. O sertão inteiro parecia esperar o que viria. O coronel Aurélio gritou que qualquer tentativa de avanço terminaria com uma criança morta. Suas palavras ecoaram pela fazenda, mas a voz saiu trêmula, revelando que ele próprio não tinha certeza se seria capaz de sustentar aquela ameaça diante de tantos olhos apontados para ele. O coronel ordenou que mais jagunços viessem para a varanda, e 3 homens surgiram, posicionando-se atrás das crianças como última linha de defesa. Eles tremiam. Sabiam que, mesmo com reféns, enfrentar Lampião, Corisco e Zé Baiano era tarefa de carne de pescoço. Lampião deu alguns passos para trás, abaixou a espingarda e fez um gesto para que Zé Baiano se aproximasse.
falou baixinho, com a calma de quem já viu todas as faces da violência. Explicou que precisavam tirar as crianças daquele círculo sem disparar contra a varanda. Disse que a única chance era entrar por uma rota lateral, mas que era arriscado, estreita e cheia de entulhos. Zé Baiano ouviu, respirou fundo e disse que iria. Corisco se ofereceu para criar distração, desviando a atenção dos jagunços e dando tempo para a manobra. Corisco avançou alguns passos, inclinando a arma, fazendo barulho suficiente para atrair olhos. Um jagunço apontou a espingarda na direção dele e atirou. O disparo acertou a parede ao lado, levantando poeira. Outros tiros vieram em seguida, obrigando Corisco a se proteger atrás de uma coluna de madeira. Mas aquilo era exatamente o que precisava acontecer. Enquanto as balas perseguiam as sombras criadas por Corisco, Zé Baiano já rastejava pelo canto esquerdo da varanda, aproveitando cada palmo de escuridão. O avanço era lento e tenso. Qualquer folha seca poderia denunciar a posição dele. Zé Baiano respirava pelo nariz, mantendo o corpo colado ao chão, movendo-se como serpente em direção ao ponto onde as correntes prendiam as crianças. Corisco lançou outro disparo, propositalmente alto, fazendo os jagunços recuarem alguns passos. O coronel gritou, mandando que se mantivessem firmes, mas o barulho e a desorganização criaram exatamente a brecha necessária. Num último movimento, Zé Baiano alcançou a lateral da varanda. Viu de perto as correntes presas ao pilar de madeira e os rostos desesperados das crianças, que tentavam conter o choro para não atrapalhar. Ele ergueu o facão lentamente, apontou para o ferro e fez um sinal para que ficassem quietas. Os olhos delas se arregalaram, misturando medo e esperança. No momento exato em que um dos jagunços virou a cabeça em direção ao barulho do engenho, Zé Baiano se ergueu de um pulo, agarrou o primeiro guarda pelas costas e o derrubou com violência. O silêncio se quebrou. O ataque havia recomeçado. O jagunço caiu com um baque seco e, antes que conseguisse gritar, Zé Baiano o silenciou com a lâmina que trazia escondida no antebraço. O corpo tombou para o lado, fazendo as correntes balançarem. As crianças prenderam o choro na garganta. Um dos outros guardas virou imediatamente, arregalando os olhos ao ver a sombra de Zé Baiano surgindo pela lateral. Tentou erguer a espingarda, mas não teve tempo. Corisco aproveitou a brecha e avançou pela frente, disparando um tiro que acertou o tronco ao lado do jagunço, desviando a atenção dos homens que guardavam a varanda. Lampião, observando o movimento como um estrategista que enxerga a batalha inteira de cima, ergueu o punho fechado e bradou uma única ordem. Agora! O bando avançou de maneira orquestrada. Cada passo parecia bater junto ao coração da fazenda, que começava a ruir sob a pressão daqueles que carregavam nas costas o peso de tantas injustiças acumuladas. Os tiros ecoaram de forma ritmada, ricocheteando nas paredes da casa grande, enquanto pedaços de barro se soltavam, caindo como poeira fina sobre o piso rachado. Corisco se jogou atrás de uma coluna e deslizou lateralmente, aproximando-se da escada que levava à varanda. Outro jagunço disparou contra ele, mas Lampião interceptou o atacante com um tiro preciso, que fez o homem girar para trás antes de cair no chão. Zé Baiano aproveitou o caos e correu até as correntes, começando a cortar os elos com golpes firmes. As crianças fechavam os olhos, esperando o pior, mas a lâmina do facão, afiada no início daquela tarde, abriu o primeiro dos cadeados como se fosse feito de barro. O coronel Aurélio, ao perceber o avanço do cangaço, recuou para trás da porta da casa grande. Seu rosto transparecia espanto e desespero. Ele gritava ordens desconexas, chamando pelos homens que já estavam tombando no terreiro. Tentou reorganizar alguma defesa, mas a rapidez e precisão do ataque desmontavam qualquer estratégia improvisada. Ele sabia que se tentasse fugir pela lateral, acabaria sendo alcançado por Corisco ou Zé Baiano. Se ficasse, Lampião o encontraria.
E se tentasse usar uma criança como escudo, sabia que o destino dele seria cruel e imediato. Os últimos 3 jagunços resistiam atrás dos pilares da varanda, atirando cegamente para tentar manter distância. Um deles arriscou avançar com uma faca, mas Corisco o derrubou antes que chegasse a 2 passos. O facão de Zé Baiano continuava abrindo elos, libertando as crianças uma a uma. O medo nos rostos delas começava a substituir-se por uma mistura silenciosa de alívio e incredulidade. Eram poucas as chances de terem imaginado em algum sonho distante que homens vindos do mato, de chapéu de couro e roupas poeirentas, seriam os primeiros a tratá-las como gente. De repente, uma porta lateral se abriu com violência. 4 jagunços surgiram, armados e determinados. Corisco se virou a tempo de ver o brilho das lâminas e das espingardas. Lampião ergueu o braço, pronto para disparar, mas os homens avançaram rápido demais, formando um bloco compacto. Corisco precisou reagir com um instinto puro. Ele saltou para a frente, deslizou sobre o piso da varanda e se levantou numa fração de segundo, atingindo o primeiro jagunço com a coronha da arma. Os outros 3 recuaram, mas Zé Baiano já estava atrás deles. O primeiro foi derrubado com um golpe na nuca. O segundo recebeu o cabo do facão no estômago, caindo de joelhos, e o terceiro tentou fugir para dentro da casa grande. Foi nesse exato momento que Lampião avançou pela frente, quebrando a porta principal com um chute que ecoou como um trovão na madrugada. A casa grande finalmente estava aberta, e o coronel, encurralado entre paredes que já não lhe ofereciam proteção, percebeu que a caça tinha acabado. O confronto direto estava prestes a começar, e nenhum dos homens ali presentes parecia disposto a deixar que aquele desfecho escapasse das próprias mãos. O barulho da porta se partindo fez o coronel Aurélio estremecer. Ele recuou instintivamente para dentro do corredor estreito da casa grande, levando a espingarda consigo, os olhos arregalados numa mistura de medo e incredulidade. Aquele homem, acostumado a mandar e ver todos obedecerem, finalmente se via cercado por paredes que não podiam protegê-lo do que ele mesmo plantou. Lampião entrou primeiro, seguido por Corisco, enquanto Zé Baiano veio logo atrás, ainda com o facão manchado de metal e terra. O interior da casa tinha cheiro de suor velho, fumaça de lamparina e sangue seco. O chão era riscado por marcas de botas e arranhões de móveis arrastados, vestígios claros de luta e submissão. O coronel recuou mais um passo, mirando a arma para a frente. As mãos tremiam. Ele tentou gritar alguma ordem, mas a voz falhou, saindo rouca, trancada na garganta. Ninguém mais obedeceria àquele homem. Corisco avançou pela direita, encostando-se na parede. Lampião observava tudo com um olhar calculado, atento a cada sombra que se movia. Zé Baiano foi quem deu o primeiro passo firme na direção do coronel. O facão pendia num ângulo ameaçador, embora seus olhos fossem ainda mais perigosos do que a lâmina. O coronel apertou o gatilho e o estampido ecoou pelo corredor como um trovão preso. O tiro passou raspando pelo ombro de Zé Baiano, estilhaçando a moldura de uma porta atrás dele. Pedaços de madeira voaram e o cheiro de pólvora tomou o ar. Zé Baiano cambaleou um passo para trás, não pelo impacto, mas pela surpresa da proximidade do disparo. Corisco reagiu imediatamente, avançando com velocidade feroz, mas Lampião ergueu a mão, ordenando que segurasse. Havia algo naquele olhar de Zé Baiano que dizia que aquele duelo precisava ser dele. O coronel tentou recarregar a espingarda, mas o mecanismo emperrou. As mãos suavam tanto que a pólvora escorria entre os dedos, tornando impossível ajustar o cartucho. Ele largou a arma e puxou uma faca do cinto, dando 2 passos para trás até esbarrar numa mesa velha. Zé Baiano limpou o sangue do ombro com o antebraço e avançou, aproximando-se com um caminhar lento e firme, como se tivesse todo o tempo do mundo. O coronel tentou golpear de surpresa, mas Zé Baiano desviou.
inclinando o corpo. A faca passou tão perto de seu rosto que ele sentiu o vento cortar sua pele. A luta virou um confronto de força bruta. O coronel tentou acertar o peito de Zé Baiano, que segurou a mão dele no ar, torcendo o pulso até ouvir um estalo. O coronel gritou, derrubando a lâmina. Corisco observava atento, pronto para intervir, mas sabia que aquele embate tinha um significado maior. Zé Baiano empurrou o coronel contra a mesa, derrubando lamparinas e papéis espalhados. A luta seguia dura, real, sem coreografia. O coronel agarrou um pedaço de madeira quebrado e golpeou o lado da cabeça de Zé Baiano, que caiu de joelhos por um segundo. Mas se levantou com rapidez, impulsionado por algo mais profundo do que dor. Com um movimento certeiro, Zé Baiano tomou o coronel pelo colarinho, o empurrou contra a estante do fundo e o derrubou no chão. O coronel rolou, tentando escapar, até bater as costas numa porta pequena, quase escondida, com fechadura resistente e marcas de arranhões na madeira. Zé Baiano percebeu. Lampião também viu. Corisco ficou imóvel, respirando pesado. O coronel, sentindo-se descoberto, congelou. A porta escondia algo, algo que ele jamais quis que viesse à luz. Zé Baiano apontou o facão para a fechadura e o coronel fechou os olhos como quem pressente um destino inevitável. A próxima revelação estava logo atrás daquela porta, e nada naquele mundo seria capaz de impedir que fosse aberta. Zé Baiano empurrou a porta com o ombro, mas ela resistiu, reforçada por dentro com uma tranca pesada. Corisco se aproximou e, com um golpe firme da coronha, quebrou o ferrolho de madeira podre que sustentava o mecanismo. A porta se abriu com um rangido lento, revelando um corredor escuro, estreito, onde o ar parecia mais pesado que o resto da casa. Um cheiro acre de mofo, suor e medo acumulado escapou do espaço, atingindo os três homens como um tapa invisível. Lampião ergueu o lampião do chão e avançou, iluminando o interior daquele porão silencioso. O que a luz revelou fez o silêncio dos cangaceiros se tornar absoluto. Havia crianças encolhidas nos cantos, com os olhos fundos e a pele marcada por hematomas e arranhões. Algumas estavam tão fracas que nem reagiram à claridade repentina. Outras tentaram proteger o rosto instintivamente, como se esperassem mais golpes. Havia também idosos deitados sobre palha úmida, amarrados pelos tornozelos, respirando com dificuldade, os corpos consumidos pelo cansaço e pela fome. Ao lado deles, homens adultos seguravam correntes rompidas, incapazes de levantar a própria cabeça. Era um retrato direto da dor que ninguém tinha ousado enfrentar até aquele momento. Zé Baiano respirou fundo, engolindo a raiva que subia como fogo pela garganta. Ajoelhou-se perto de um menino magro, que tremia de frio, mesmo no calor abafado do porão. O garoto abriu os olhos devagar, como se não acreditasse no que via. Zé Baiano tocou o pulso dele com cuidado e disse que estavam livres. As palavras saíram baixas, mas firmes, carregando uma certeza que nenhum dos ali presentes jamais tinha sentido. Corisco, silencioso, começou a cortar as cordas que prendiam os homens. Em cada nó rompido, havia um fragmento de história que nunca deveria ter existido. Lampião permanecia em pé, observando tudo com um olhar que misturava dureza e tristeza. Não havia grito, não havia ameaça, não havia pressa. Havia apenas a constatação de que o inferno real não estava no mato, nas emboscadas ou nas volantes, mas ali, escondido atrás de paredes de barro e janelas fechadas. Quando terminou de olhar o porão inteiro, Lampião respirou fundo e murmurou que aquilo jamais seria esquecido. Os cangaceiros do lado de fora começaram a ajudar na retirada dos sobreviventes. Um homem idoso desmaiou ao sentir o ar fresco fora da casa grande. Uma mulher se ajoelhou no terreiro e chorou alto, como se finalmente tivesse permissão para sentir tudo o que vinha guardando por anos.
As crianças, ainda frágeis, caminhavam apoiadas umas nas outras, procurando qualquer rosto que lhes parecesse seguro. Zé Baiano saiu do porão carregando um menino desacordado nos braços. Corisco vinha logo atrás, apoiando um idoso que mal conseguia ficar de pé. A luz das chamas, que começavam a consumir o engenho, iluminava a cena com um brilho trêmulo, como se o fogo estivesse lavando a fazenda dos pecados que ali foram cometidos. Lampião ordenou que queimassem apenas as estruturas de tortura e o galpão onde ficavam as correntes. A casa grande deveria ser preservada para que as autoridades, se algum dia tivessem coragem, pudessem ver com os próprios olhos o que aquela terra escondia. No terreiro, os sobreviventes olhavam para o céu aberto, alguns pela primeira vez em semanas. Aquela liberdade repentina parecia tão grande que muitos não sabiam nem como reagir. O silêncio deles era mais alto do que qualquer grito. Zé Baiano olhou ao redor, vendo cada rosto marcado pelo sofrimento, e entendeu que nenhuma vingança seria suficiente para apagar aquilo. Mas a justiça que tinham começado ali era, pelo menos, o primeiro passo. E quando a fumaça subiu, dançando sobre a fazenda como um espírito antigo sendo expulso, todos sentiram que aquela noite ainda não tinha terminado. Havia mais a ser dito. Havia mais a ser decidido. O terreiro da fazenda, agora iluminado apenas pelo brilho irregular das chamas que consumiam o engenho, parecia outro lugar. Os gritos tinham cessado, os tiros já não ecoavam, e a poeira começava a baixar lentamente sobre o chão marcado por passos, sangue e correntes rompidas. Lampião ficou no centro do terreiro, olhando para os sobreviventes que se aglomeravam ao redor, muitos ainda sem acreditar no que acontecia. Em suas feições havia cansaço, mas também a firmeza de quem sabe que a noite tinha sido necessária. Zé Baiano colocou o menino que carregava sobre uma coberta improvisada e se levantou devagar, respirando fundo. Os olhos dele tinham uma dureza diferente, marcada não pelo confronto, mas pela visão do porão e do horror que testemunhara. Corisco se aproximou, limpando o rosto suado com o antebraço, observando as expressões silenciosas de agradecimento que vinham de gente que talvez nunca tivesse tido a chance de olhar para alguém com a sensação de alívio. Lampião ergueu a voz apenas o suficiente para que todos ouvissem. Disse que ninguém ali seria forçado a seguir com o bando. A liberdade agora pertencia a cada um deles. Podiam partir pelo mato e buscar outros rumos ou permanecer até o amanhecer para receber alguma ajuda. Explicou que deixaria comida, água e parte dos mantimentos que o cangaço carregava, pois sabia que muitos ali estavam fracos demais para andar longas distâncias. Cada pessoa ouvia com atenção, alguns chorando, outros apenas abraçando uns aos outros como se tentassem recuperar um pedaço da dignidade perdida. Nos fundos da fazenda, 2 cangaceiros terminavam de atear fogo nas estruturas que serviram como espaços de tortura. As chamas subiam rápidas, iluminando o rosto endurecido de Zé Baiano. Ele caminhou até a beira do terreiro e observou o fogo consumindo tudo o que simbolizava a crueldade do coronel. Corisco veio ao lado dele, sem dizer nada. Os dois sabiam que aquele tipo de dor não desaparecia com fogo, mas também sabiam que, pelo menos, nada daquilo voltaria a ser usado contra gente inocente. Lampião chegou perto dos dois e ficou em silêncio por alguns instantes, acompanhando a destruição daquele lugar que tantas vidas tinha roubado. Depois, virou-se para eles e disse que aquilo não era vitória, mas acerto. Não havia glória naquilo. Apenas justiça atrasada. As palavras eram simples, firmes, carregadas da verdade dura do sertão. Corisco assentiu devagar. Zé Baiano manteve o olhar no horizonte, onde o primeiro brilho tímido do amanhecer começava a surgir. Quando o dia finalmente rompeu, tingindo a paisagem com tons dourados e vermelhos, o bando começou a se organizar para partir. Alguns sobreviventes decidiram ir junto, buscando proteção até se recuperarem.
Outros preferiram seguir sozinhos. A fazenda, antes símbolo de medo, agora parecia um lugar vazio, silencioso, como se estivesse aliviada por enfim ter sido libertada das mãos de Aurélio. A velha que fizera a denúncia aproximou-se de Lampião, ajoelhou-se e beijou a mão dele. Lampião pediu que ela ficasse de pé, pois ninguém ali devia reverência a cangaceiro algum. Disse apenas que a coragem dela tinha sido maior do que toda a arma empunhada naquela noite. Corisco ajeitou a espingarda nas costas e chamou Zé Baiano com um gesto sutil. O trio caminhou até o caminho que levava de volta à Caatinga. Pararam por um instante e olharam para trás, vendo os últimos sobreviventes se reunindo no terreiro, alguns fazendo orações, outros limpando o restante da bagunça, tentando reorganizar o pouco que sobrava. O vento soprou, carregando o cheiro de fumaça e de terra molhada. Lampião virou de costas e seguiu, pisando firme sobre o chão que agora guardaria aquela história como cicatriz profunda. Corisco veio logo atrás, atento aos sons do mato. Zé Baiano, por último, caminhou sem se apressar, cada passo dele marcado pela certeza de que, naquela madrugada, não tinha sido apenas o coronel que perdera o domínio. O sertão inteiro tinha ganhado um pedaço de justiça. A história daquela fazenda correria longe. Atravessaria as veredas, os vilarejos e os becos apertados do Nordeste. E quem visse aquela fumaça subindo no céu ainda cinzento do amanhecer, saberia que, mais uma vez, o cangaço tinha deixado um recado. Sempre que a covardia se esconde atrás de paredes grossas, alguém acabaria batendo à porta.